aqueles leprosos que estavam à porta e que decidiram tomar uma atitude para vivenciar um novo tempo. E esses leprosos somos nós. Não que declarou que nós somos leprosos, nós éramos leprosos. Éramos um povo abandonado, largado, rejeitado, perdido. A palavra de Deus garante isso. Que Deus veio para os enfermos, Deus veio para os doentes, Deus veio para os necessitados. E nós éramos esses leprosos. Leprosos que fomos justificados pelo sangue de Jesus. Fomos curados pela sua presença poderosa. Quantos foram curados por Jesus Cristo, irmãos? Amém? Então, como nós fomos curados, restaurados e transformados por este Deus, Ele nos justificou não por capacidade, não por talento próprio, mas pela misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Então eu e você fomos sarados, pelo seu sangue nós somos curados. Então não há mais lepra sobre nós. Algumas pessoas, eu sempre digo isso, eu sou pecador, Não, nós éramos pecadores. Hoje nós somos justos de Deus. A Bíblia diz que eu e você fomos justificados e nos tornamos justos pelo sangue de Jesus, não por mérito, eu sou justo, quer dizer que eu não tenho falhas, quer dizer que eu não tenho imperfeições. Estou sendo aperfeiçoado, mas justificado pela fé. Então eu e você já estamos vendo pela fé a justiça completa de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Quem que foi justificado pelo sangue? Levante a mão e diga: eis-me aqui, Jesus. Então, quando eu e você compreende isso, a gente começa a vivenciar a plenitude de Deus. O problema é que muitas vezes nós não entendemos isso e vivemos como um coitado. Vivemos como um filho pródigo longe da fazenda. Vivemos como alguém distante das promessas de Deus. E como que uma pessoa vive distante das promessas de Deus? Ela tendo tudo, ela vive clamando por tudo. Ela vive atrás de tudo. Ela tendo tudo, ela vive como que não tem nada. E ela sai da fazenda achando que o lugar da provisão e a fonte não vai prover. Quer dizer, ela sai da fonte para procurar no deserto. Ela sai da fazenda, do lugar de provisão, para viver dentro do chiqueiro. E esta pessoa, quem faz isso, muitas vezes somos nós. Algumas pessoas estão dizendo: sabe uma coisa? Está difícil aqui na igreja, eu aceitei a Jesus, me posicionei, disse que eu ia ganhar, que eu quero Jesus na minha vida, deixei as coisas mundanas, mas não está muito fácil não. Queria casar, não casei, queria ter dinheiro, ainda não tenho, queria ter essa paz, ainda não tenho, estou passando por prova. Então faz o seguinte, então eu vou para o mundo. Preste atenção, a pessoa está passando por um processo onde Deus está trabalhando no vaso, onde o oleiro está agindo. Aí as pessoas nesse momento elas não sabem esperar. Mas a palavra de Deus diz: esperei com paciência no Senhor. E às vezes nós não temos essa paciência. E por isso saímos do lugar da provisão da fonte para viver no deserto, para viver dentro do chiqueiro, na expectativa que longe da casa do Pai nós vamos viver melhor. Mas Satanás é tão astuto que nos engana e a gente cai nessa armadilha. Aí pessoas falam: por que você saiu? Eu saí, desanimei porque estava difícil. Se está difícil na fazenda, imagina longe dela. Aí quando eu e você perdemos tudo, como o filho pródigo que saiu, porque teve um pródigo que saiu e teve um pródigo que ficou, A parábola do filho pródigo não é do que saiu, é do que ficou também, que era mais pródigo do que o outro que saiu. É o que sai à busca de alguma provisão, algo melhor, e que não encontra nada, só encontra perda, bolotas de porcos, desespero, e que só reconhece que tinha quando perde tudo. Porque quando aquele que está na fazenda, quando o filho pródigo volta do que saiu, ele fica indignado, dizer: pai, para mim o senhor nunca fez nada. Para mim o senhor nunca fez um cevado, não fez uma pombinha aí. Aí o pai diz: espera aí, você não está entendendo. Tudo aqui é seu. Todos esses gados aqui é seu. É que você está dentro da fazenda pensando no irmão que está fora. É que você está dentro da fazenda vivendo como um coitado. Mas o seu meu irmão voltou e o senhor fez para ele. Para mim o senhor nunca fez. Ele diz: filho, ele havia se perdido e foi achado. Você está aqui dentro. Então perceba, tem gente que saiu para procurar fora e tem gente que está dentro e não está usufruindo de nada. Como este evangelho é como alguém pagou uma passagem de um cruzeiro e levou marmita para comer no cruzeiro.
eu vou pegar um cruzeiro, eu vou viajar. E a pessoa passa, pega a marmita para 15 dias de viagem de cruzeiro. E aí ela chega no cruzeiro, não sai nem do quarto. Olha que delícia aqui, o movimento das ondas. Que delícia essa viagem do cruzeiro, mas começa a ficar cansativa. Só que ele esqueceu que dentro do cruzeiro tem comida todos os dias à vontade, pode comer quanto quiser. Ele pode ir lá nadar, ele pode fazer o que quiser, assistir teatro, dança, fazer o que for. Só que vive dentro de uma viagem sem usufruir do ingresso completo que Deus preparou para ele. Tem gente fazendo isso. Tem gente que está vivendo como um coitado perdido, tendo um pacote de bênção completa de Deus para as nossas vidas. Olha para o seu irmão e diga: tem um pacote completo de bênção para as nossas vidas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você já parou para pensar? Chegar naquele grande dia, que todos nós sejamos salvos, já é uma grande vitória. Mas chegar naquele grande dia, Deus falou assim: filho, você chegou. Aí você vai dizer: Deus, Pai, não foi fácil não, hein? A prova que eu passei lá. Ele vai: mas por quê? Você não tem noção. Olha a minha vida aqui como que era, assim, assim, assim. Aí o pai vai dizer: mas peraí, você acessou aqueles containers de bênçãos seus que estavam lá? Aonde que estava isso? Ah, estava disponível lá, só que você estava preso nisso aqui. A Bíblia diz que Deus tem o melhor dessa terra para você e para mim, em nome de Jesus Cristo. O problema é que a gente não entende o processo. A gente não entende o processo. A gente precisa entender que é o processo que nos leva ao propósito. Diga: o processo nos levará a alcançar o propósito. Só que a gente não quer passar o processo. No processo a gente desiste. No processo a gente murmura. No processo a gente abandona. No processo a gente foge. E quem faz isso no processo não alcança o propósito. Porque na hora do processo é onde a coisa começa a acontecer. Tu já viu alguém fazendo um bolo? Quem já viu alguém fazendo bolo? Agora, quantos já fizeram bolo? Não vou perguntar se ficou bom o bolo, porque isso aí já é uma outra questão. Mas aí quando você faz o bolo, ele sofre um pro. Aí você joga farinha no fogão e cresce. É assim que funciona? Não, você faz o quê? Toda uma receita. A receita existem medidas. E essa medida você vai adicionando produtos. E aí tem um processo. Aí tem que mexer, tem que bater, se é no liquidificador, se é na máquina não sei da onde, se é na mão, não sei. Aí você unta a forma, joga na forma, está tudo líquido. Mas quando ele vai viver no processo, ele começa a alcançar a temperatura, leva o fogo, e daqui a pouco aquilo que era o nada, começa a se formar num grande bolo. Porque ele passou pelo... Talvez você não está entendendo nada, você está vendo só farinha, está vendo só líquido, está vendo só não sei o quê. Mas calma. O processo de Deus vai se completar e você vai ver a obra completa de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas se a gente interrompe o processo, vai chegar no resultado final? Não vai. Esses dias o Davi na escola, ele foi por uma matéria ter que fazer uma plantação. Montamos lá uma estrutura, tinha que ser algo meio que rústico, que tinha um desenho lá, que era uma garrafa, tipo uma garrafa PET, abria ela, colocava terra, fazia os furinhos e plantava-se alguma semente. Ele escolheu 2 sementes, uma de coentro e a outra de rabanete. Aí quando a gente foi comprar a semente, o rabanete diz que é mais rápido. O rabanete ele cresce em torno de 4 dias, começa já a sair já. 4 dias mais ou menos já começa a sair, é o que diz no envelope lá, a descrição. Começa a sair a pontinha do crescimento da semente. Só que o coentro demora um pouco mais, em torno de 7 dias. E aí nós plantamos, ele plantou, né? Ficamos aguardando. Aí daqui a pouco começou a sair exatamente o rabanete, onde a gente tinha visto. Cresceu o rabanete. E o rabanete, como ele se torna maior, tem que ter um espaço maior. E o coentro, como ele é menor, pode ficar mais próximo. Engraçado que aonde plantou o rabanete não nasceu coentro. Não sei se é porque no envelope estava o nome coentro, ele entendeu que era aquele nome e nasceu coentro. E outro que era rabanete, nasceu rabanete. Mas você percebe que às vezes nós estamos plantando nada e estamos querendo colher alguma coisa? E você percebe que a gente está plantando rabanete e está querendo colher milagre?
Está querendo colher abacaxi, melancia? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Entende uma coisa, o coentro demora 7 dias para sair. Só que quando ele começou a sair, ele começou a encher muito mais. Eram 3 sementes, começou a transbordar o negócio. Com mais tempo. E o outro, que era o rabanete, começou a aparecer mais, mas demora mais o processo de crescimento, de maturação dele. Eu vou dizer uma coisa a você. Nós precisamos respeitar o tempo das plantações para que elas possam produzir nas nossas vidas. Nós precisamos respeitar o tempo daquilo que estamos plantando. Eu vou dizer, o rabanete demora 4, o coentro demora 7. Eu não sei quanto tempo demora o casamento, mas o tempo que Deus preparou é o tempo que Ele vai cumprir na minha e na sua história. Eu não sei o tempo que demora para a restauração, para a libertação, para a prosperidade. Mas acredite, o tempo de Deus vai começar a fluir e prosperar para a glória de Jesus. E toda vez que a gente vê ele crescendo, está na cozinha lá. Levou para a escola e trouxe para casa, tem lá em cima do micro-ondas ainda. A gente vê crescendo aquele monte de coentro. E do rabanete ali do lado. Coisa mais linda. Florescendo verdinho assim, coisa abençoada. Eu digo, meu Deus, engraçado que não nasceu nenhum abacaxi aqui. Mas às vezes a gente está na expectativa de nascer alguma coisa que a gente não plantou. Acredite. Deus está esperando eu e você plantar a semente para que Ele possa produzir, para que Ele possa dar o crescimento, para que Ele possa fazer para a glória de Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Amados, Deus me deu um tema, eu gostei bastante desse tema aqui. Em cima do tema Ele vai revelar a sua palavra sobre as nossas vidas. E o tema que Deus colocou para mim é: Deus quer te fazer voar. Deus quer te fazer voar. Quantos querem voar na presença de Deus aí? Diga glória a Deus. O problema é que às vezes nós não entendemos isso. E não entendemos o processo. Simplesmente queremos voar, mas não respeitamos o processo. Precisamos entender esse processo de Deus nas nossas vidas. E eu quero dividir com você a palavra de Deus, onde Deus fará com que eu e você viva. Abra comigo primeiramente em Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, verso de número 1. Gênesis 22, verso de número 1. Quantos abriram? Diga amém. Estamos projetando aqui atrás também. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse o quê? Ele disse o quê? Quando eu e você quer vivenciar a promessa de Deus, nós precisamos nos posicionar, estar atento à sua voz e nos apresentar, nos dispondo diante dele, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para cumprir a sua vontade. Eis-me aqui para fazer o teu querer. Eis-me aqui significa algo interessante. Eis-me aqui é alguém se dispondo a obedecer à vontade de Deus. Para que eu e você viva o processo e o milagre de Deus, a gente precisa se dispor à sua vontade. A gente precisa se apresentar. Deus não fará com que eu e você faça pela força. Ainda que Deus tenha um plano para que eu e você viva um milagre, ainda que Deus tenha um projeto para que eu e você alcance coisas grandes, Deus não vai fazer sem que eu e você se disponha. Deus não fará nada sem que a gente só tenha vontade. Não, a gente precisa nos dispor para obedecer e executar a ordem de Deus para que se cumpra o projeto e o propósito dele nas nossas vidas. Olha que interessante. Se Deus, ele chama depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele podia já chegar falando, mas Deus não pode passar uma informação, uma direção para quem não se apresenta a obedecer, para que não se apresentam a se sujeitar, para que não apresenta a se quebrantar e a dizer: Deus, diga o que eu devo fazer. Quer dizer, para que Deus cumpra a sua vontade, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Ele manda com que eu faça.
Quer dizer, a ordem é dele. Ah, Senhor, eu vou fazer, vai dar tudo certo. Não, se eu não ouvir a direção de Deus e a receita de Deus, não tem como eu executar. Não tem como eu ter sucesso. Não tem como eu viver a promessa. Eu queria que você ficasse bem atento aos detalhes, para que você possa sair daqui impactado, curado e restaurado por este Deus, junto comigo em nome de Jesus. Então, primeiro Deus, ele chama. O interessante é que diz a Bíblia que Deus tentou Abraão. Quer dizer, muitas vezes Deus nos coloca no processo para ver o quanto nós estamos dispostos a obedecê-lo, ainda que nós não estamos compreendendo. Tem algum processo na sua vida que você não precisa responder, só pensa aí, que você não está entendendo agora? Tem algum processo que você não está compreendendo? Tem algum processo que eu e você falamos, Deus, mas por que está assim? Senhor, mas por que está assado? Por que é desse jeito? Deus, mas por que isso? Por que aquilo? E a gente fica questionando. E nesse momento de não compreensão, a gente entra em desespero. A gente abandona. A gente desiste. A gente não o executa porque entende que o processo que a gente não compreende é um processo ruim, que não está dando certo. E porque não está dando certo conforme o nosso planejamento, nós abandonamos, ou questionamos a Deus, ou deixamos de sujeitar, de obedecer. O segredo da promessa na vida de Abraão era justamente ele sujeitar a Deus, era justamente ele se apresentar dizendo, Deus, eis-me aqui. Quer dizer, o que é que eu devo fazer? Eu não tomo nenhum passo, eu não ando, eu não vou para trás, eu não vou para frente, eu não faço nada sem que o Senhor dê a direção. Deus quer dar a direção para que eu e você possa voar aqui hoje em nome de Jesus. Deus quer dar a direção para que eu e você venha vivenciar algo extraordinário. Deus quer te fazer voar. Quando Deus começa o processo na vida de Abraão, preste atenção nisso. Deus está planejando algo grande para ele. Mas Abraão, ele podia simplesmente rejeitar tudo isso, não compreender esse processo de ser tentado por Deus, rejeitar e até mesmo pensar, isso não é de Deus, isso é do inimigo. Porque nós temos a sensação de que alguma coisa deu errado, é que o inimigo está se levantando. Deu errado segundo o nosso planejamento, deu errado segundo a nossa visão, deu errado segundo a nossa vontade. Aí a gente começa a interpretar isso como algo diabólico. E muitas pessoas, quando veem alguma coisa dando certo, pensam que isso é a resposta de Deus. Você vai entender a palavra, está escrito isso. Muitas pessoas pensam que está dando certo, é a resposta de Deus. Outras, vendo dar errado, pensam que é a resposta do diabo. Porque afinal, coisa errada não é de Deus. Não deu certo, é ruim. Só que às vezes essa coisa ruim, esse dando errado, é justamente o processo. E a gente não quer passar pelo processo, a gente já quer logo o resultado. E é o processo que traz o resultado real. Porque se a gente pula o processo, não tem resultado real. Sabe uma coisa? Está falando aqui 180 graus. Eu vou colocar 320. Aí você vira o olho quando você vê. O que aconteceu? Queimou. Quis acelerar o processo. O processo tem um tempo certo. Não adianta eu querer ver o coentro nascer antes dos 7 dias. Ele só vai romper a terra depois dos 7 dias. A gente quer passar o processo, quer interromper o processo, quer acelerar o processo, mas é o processo que vai trazer o melhor resultado possível. Quem está entendendo o que Deus está falando? Agora escute isso. Na cabeça de Deus, todo o projeto já estava pronto. Mas na cabeça de Abraão, ele não estava entendendo nada. O que Deus está dizendo para mim e para você, tem coisa que você não está entendendo nada. Você não está compreendendo, eu não estou compreendendo, nós não estamos compreendendo, mas na cabeça de Deus o milagre já foi garantido. Na cabeça de Deus a promessa já foi liberada. Por isso que eu digo, e a palavra de Deus diz, você não vai vencer, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu queria que você entendesse e que tomasse posse dessa palavra, compreendendo o que Deus faz. Deus quer nos fazer voar. Imagina a cabeça de Deus, eu quero honrar Abraão, eu quero fazer voar, eu quero abençoar ele. Aí ele começa, tá bom. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão, diga tentou.
Ele disse: eis-me aqui. Ele já poderia nem ter se apresentado, porque já estava vivendo uma tentação, uma opressão, uma luta, uma provação, uma dificuldade. E dizer: sabe uma coisa, eu não vou me apresentar nada diante de Deus. Mas quando nós não estamos compreendendo e nós não estamos entendendo, ainda precisamos dizer: Deus, eis-me aqui para confiar na tua palavra, eis-me aqui para obedecer o teu processo, eis-me aqui para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Agora, olha o que Deus faz. Verso 2 diz: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem? Diga bem alto: a quem? Amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em sacrifício, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Deus manda ele pegar o filho que ama, Deus manda pegar o filho para sacrificar como holocausto, e Deus manda sacrificar, e diz que vai sacrificar no monte que ele nem sabe ainda, que Deus nem revelou para ele. Fala dizer: Deus, espera aí, o Senhor está mandando eu sacrificar aquele que eu amo, a minha melhor coisa, há uma promessa que o Senhor disse que me daria, e vai dizer aonde é que eu vou sacrificar. Isso só pode ser a voz do diabo, não é Deus. Mas no momento que ele está passando por esse processo, Abraão, aqui não está escrito isso, mas aqui é a revelação de Deus para mim e para a sua vida. No momento em que Deus fala: pega o teu filho, a quem tu amas, e sacrifica para mim, naquele momento Abraão estava lembrando de um Deus que disse para ele que entregaria um filho para ele na sua velhice, e que ele, pela sua força, ele tenta de tudo, conversa com a sua esposa, e ele vai deitar com uma empregada, e ele começa a trazer à memória a ousadia dele fazer do jeito que ele planeja, que é o que? Deitar com Agar e ter um filho chamado Ismael. Só que agora, por que ele começa a interpretar e entender que Deus está falando? Porque Deus disse: escute, tu vai pegar o teu único filho. Mas ele podia dizer assim: mas eu tenho dois, eu tenho Ismael. Primeiro, eu deitei com Agar. Por que Deus está mandando pegar só Isaque? Porque Deus não conta com aquilo que você fez, Deus não conta com aquilo que eu e você fazemos, Deus só conta com aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas. Deus não conta com aquilo que Ele disse. Deus disse: filho, Abraão, eu vou te dar um filho, eu vou te entregar um riso, eu vou te entregar uma promessa. E Abraão, vendo as suas condições, passando o tempo, passando o processo, e nada acontece, olha para sua mulher e diz: a gente não tem condição de ser pai, nem você mãe, não tem condição de termos filho. Então faz o seguinte, então deita com Agar, faz alguma coisa para ajudar Deus. Deus está dizendo naquele momento que Deus fala: tu vai pegar o teu único filho. Ele fala: Deus só está entendendo que aquele que entregou, que é o que ele fez, é aquele que ele prometeu, a quem tu amas, e tu vai sacrificar no monte que eu vou te mostrar. Abraão disse: eu não posso errar mais uma vez, eu não posso fazer o processo do jeito que eu fiz, eu preciso obedecer a Deus para que eu possa viver a plenitude completa, ainda que eu não esteja compreendendo, ainda que eu não esteja entendendo, eu preciso confiar em Deus. Calma que você vai entender. O tema da mensagem qual que é? Qual que é o tema da mensagem? Olha para o seu irmão e fala assim: já esqueceu? Fala para ele: se você esquecer, não tem como voar. Deus quer te fazer voar. Pastor, mas o que tem a ver isso? Não sei. Talvez no final a gente vai entender quando a gente estiver voando. Eu só queria que os irmãos falassem lá para mim, quem chama alguém lá fora, para que ficasse só aqueles que estão envolvidos, para que o restante entrasse depois. Só me ajudar a mim para prestar atenção na palavra. Olha para mim aqui, irmãos. Olha assim, diga: Deus quer te fazer voar. Deus chega diante de Abraão, faz uma proposta para ele, tenta Abraão. Por que tenta? Que vitória você ouvir de Deus: pega o teu filho que tu amas e vai levar para o sacrifício. Pega aquilo que você mais gosta e sacrifica no meu altar que eu vou te mostrar. Não dá para se alegrar com isso. Mas quando eu e você confia em Deus, ainda que a gente não compreenda ou entenda o processo,
Deus está fazendo algo porque Ele já preparou algo muito maior sobre as nossas vidas. Deus já tinha planejado para Abraão o quê? Que ele seria pai de uma grande... Tem glória a Deus ainda aí, não, irmãos? Só que na cabeça de Abraão, aos olhos naturais e na minha cabeça, dizendo, que loucura é essa? Deus está pegando um filho para sacrificar, sendo que Ele quer fazer pai de uma nação. Se eu matar o filho que Deus planejou, já que Ele não considera Ismael, porque não foi Ele que deu, eu vou matar a semente. Mas Deus disse, escute Abraão, eu quero que você sacrifique. E a Bíblia diz que aquela semente que for plantada, se ela não morrer, ela não pode produzir. Deus não queria matar Isaac. Deus queria que ele fosse a semente de todos os filhos que seriam plantados naquele altar. Porque a semente só produz se ela morrer. Se ela não morrer, ficará ali só, diz a palavra. Então era necessário que era colocado o quê? Para que filhos se tornem, para que um pai de uma grande nação possa ser pai de uma grande nação, ele precisa plantar o quê? Se eu plantar coentro, eu colho o quê? Colho o quê? Se eu quero ser pai de uma grande nação, eu tenho que plantar o quê? Explica para o seu irmão o que você tem que plantar para ser pai. Aquilo que você não está entendendo, que você está sacrificando, é justamente isso que Deus vai fazer prosperar na sua história, em nome de Jesus Cristo. Abraão não estava entendendo, mas Deus está dizendo, eu só faço multiplicar aquilo que é plantado no meu altar. E por que Deus diz o meu altar? Deus diz, eis que eu preparei o monte a qual você vai sacrificar o teu filho. Por quê? Porque só pode ser pai de filhos se sacrifica filhos, se planta filhos. Como assim, pastor? Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus era unigênito, diga unigênito, que significa único. O único se tornou o primogênito, que significa o Para que ele se torne pai de muitos filhos, e nós somos irmãos em Cristo, o pai precisava plantar o seu único filho. E Deus então enviou na terra Jesus para morrer na... O que Deus faz com Jesus é o projeto de fazer voar. Aquilo que parece ser morte é justamente o contrário. É aquilo que Deus vai promover vida e vai multiplicar sobre a terra. Aquilo que Deus estava fazendo na vida de Abraão, que parecia ser morte, não era. Era o cumprimento da promessa daquele que se tornaria pai de uma grande nação. Abraão se tornaria o pai da fé. Mas para que os filhos pudessem ser multiplicados, ele precisaria obedecer a Deus e plantar em Deus aquilo que Deus colocou nas mãos deles. Que era o quê? Era justamente a promessa dele. Deus está dizendo, o que faz multiplicar é quando eu e você colocamos aquilo de maior valor no altar de Deus sem temer a Ele, porque qualquer coisa que nós plantamos para Deus não é morte, pelo contrário, é vida e vida em abundância, diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção que é um pouco complexo a revelação de Deus colocou no meu coração e você vai entender. Você vai entender, calma, eu estou entendendo, pastor, não, mas não é isso que você está entendendo, é algo maior. É algo maior, preste atenção nesses detalhes que eu disse, preste atenção. Deus quer te fazer voar. Deus não quer que a gente fique parado. Deus tem coisas grandes e extraordinárias sobre as nossas vidas. E porque Deus quer nos fazer voar, Deus planejou algo tão grande, que quando Deus começa a fazer o processo, a gente se assusta, a gente paralisa, e a gente não consegue compreender por quê? Porque o processo de Deus parece ser dolorido, doloroso, penoso, difícil, mas na verdade Deus quer nos fazer voar. E aí a gente fica com medo, dizendo, meu Deus, eu não vou fazer, eu não vou obedecer, não é de Deus, só não pode ser, porque a gente quer ver o completo. Só que a Bíblia diz que eu e você não consegue enxergar, não consegue ouvir e nem entender. Como assim? 1 Coríntios 2,9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que eu preparei para aqueles que eu amo. O que Deus preparou para você, não tem como entender, não tem como compreender. Por quê? Porque Deus quer te fazer voar. Calma. Se as coisas de Deus, olha para mim aqui, se as coisas de Deus não dá para ver, não dá para ouvir, não dá para entender, significa que eu não sei. E se eu não sei, eu tenho que viver pelo quê? Pela fé. E o justo viverá pelo quê? Abraão estava sendo pai do quê? Abraão estava sendo pai do quê?
Pai da fé. Ele não estava entendendo nada, ele não estava compreendendo nada, mas Deus queria fazer ele voar. Calma, para você entender. Quem mais Deus fez voar? Eu parei em Abraão e peguei uma situação de morte. Pega o teu filho que amas e sacrifica. Quem mais Deus queria fazer voar? Davi. Quem Deus mais queria fazer voar? José. Quem mais Deus queria fazer voar? O próprio Jesus. E Jesus caminha para onde? Para a cruz. Jesus vai para onde? O Getsemane. Jesus é feito o quê? É traído. Jesus é o quê? Abandonado. Aí eu e você, olha, mas para que isso? O Pai está dizendo, quanto mais duro é o processo, maior é a exaltação de Deus sobre a tua vida. Meu irmão, Deus quer te fazer voar e você está dizendo, ai meu Deus, ai, Senhor, não, isso aqui é muito grande, é muito difícil. Deus está dizendo, preste atenção, se você quer ser valioso, precisa pagar um preço maior. Se você quer voar um voozinho de pardal, um voo de galinha que não voa nem 10 centímetros do chão, tudo bem, mas Deus quer te fazer voar com asas como águia. Deus não quer te fazer voar baixo. O voo que Deus reservou para nós é um voo extraordinário. O voo que Deus preparou para nós não é algo pequeno, não é algo fraco, é algo pleno, poderoso, santo, justo, é grande. Só que eu e você ficamos com medo do processo e queremos interromper o processo. Guarde isso. Eu estou pegando a história de Abraão para você entender de alguém que Deus falou assim, na cabeça de Deus, eu vou fazer esse cara voar. Vem cá, Abraão, pega o teu filho e sacrifica. Abraão disse, eu já duvidei na primeira vez e quis fazer do meu jeito, enrolei tudo. Agora está na hora de obedecer. Eis-me aqui, Senhor. Vai no monte que eu vou te mostrar. Eis-me aqui, Senhor. Pega o jumento, cutela o filho. Cadê o sacrifício? É o teu filho. Leva ele e sacrifica. Eis-me aqui, Senhor. E o filho no meio do caminho já tinha perguntado, pai, o que é? Pai, você está levando cutelo, ele está levando isso, está levando aquilo, mas cadê o sacrifício? Filho, fique tranquilo, Deus proverá para ti, Deus proverá para ele o sacrifício. Isaac estava entendendo tudo, ele fica tranquilo. Isaac disse, tá bom, pai, eu confio em ti. É um confiando no outro, é um compreendendo o outro. Aí ele vai andando, passa o primeiro monte, passa o segundo monte, terceiro monte, quarto monte, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Aí Deus fala, é aquele monte ali, pode falar, como que é o nome do monte? É o Monte Moriá, é o monte da provisão. Deus não te leva para o monte da decepção, Deus não te leva para o monte da vergonha, Deus não te leva para o monte do desespero, Deus não te leva para o monte da angústia, Ele te leva para o monte da provisão. Sabe por quê? Porque Deus quer te fazer voar, Deus quer te fazer voar, Deus quer te fazer voar, diz o Senhor dos Exércitos. E a promessa de Deus para Abraão, qual é? Abraão, eis que te farei pai de uma grande nação. Pai, mas tu está mandando eu sacrificar, porque tu mandas obedecer. Eu estou aqui para obedecer, eis-me aqui. Cadê o altar? Aqui o altar, prepara o altar. Qual que é o sacrifício? É o teu filho. Filho, Deus falou que é você. Tá bom, pai. A Bíblia diz que no livro de Hebreus, Abraão tinha convicção que Deus haveria de ressuscitar o teu filho. Preste atenção. Abraão tinha convicção que Deus haveria de ressuscitar o seu. Quer dizer, se ele ia ressuscitar, o que ia acontecer com Isaac? Ele ia matar. Então Abraão tinha convicção em obedecer a Deus para matar. E a Bíblia diz que ele levantou o cutelo com força para imolar o seu filho, matar conforme Deus mandou. Guarde aqui agora. Imagina o coração de um pai pegando o seu filho e sacrificando ele. Dói? Mas Abraão estava sendo a tipologia do próprio Cristo na cruz do Calvário. A confiança faz com que o pai diz: filho, comigo ninguém perde, comigo ninguém sofre, porque como eu quero te fazer voar, você tem que acreditar no processo que você está passando. Há pessoas passando por um processo e dizendo: Deus me abandonou. Deus está dizendo: ei, tu está pensando o quê? Eu te chamei para voar, eu te escolhi para voar, que você não está entendendo. O processo faz parte do milagre. Você precisa confiar até o final, porque eu estou preparando um voo extraordinário para manifestar a minha glória. Eu estou preparando algo pleno para honrar você. Eu estou preparando aquilo que eu prometi, que te faria pai de uma grande nação. Mas para que você viva a promessa, você precisa obedecer o processo a qual eu planejei. O que eu preciso é da sua confiança.
confiança. O que eu preciso é da sua fé. O que eu preciso é da sua obediência. Deus está dizendo para você: continue confiando, continue acreditando, continue fiel, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra sobre nós. Quem mais Deus prometeu que faria voar? Daniel. Daniel, Deus falou: eu vou te honrar, tu és fiel, eu vou te exaltar, Daniel. E Daniel então ora 3 vezes ao dia, busca o Senhor, e é feito um decreto contra Daniel. Não só contra Daniel, mas contra aqueles que servem ao Senhor, que conforme a lei dos medos e dos persas, que não podia ser revogado, aquele que orasse no espaço de 30 dias será lançado nem na cova dos leões. E Daniel permanece fiel. Daniel entra na sua casa, fecha a tua porta, a janela permanece aberta para a banda de Jerusalém, porque casa de cristão, a porta está fechada, mas a janela está aberta para a banda de Jerusalém. Casa de servo de Deus, a sua janela está aberta para a casa do Senhor. Casa de cristão, a sua janela está sempre aberta para que a glória de Deus se revele até você. Casa de servo de Deus, a janela sempre vai estar aberta para olhar para o Senhor e receber dele a direção dos céus. Daniel se prostra, se curva 3 vezes ao dia, ele ora. E então enxergam Daniel orando e falaram: lá, Daniel rompeu o propósito ao qual o rei se levantou, ele precisa ser lançado na cova dos leões. Eu vou dizer uma coisa: Daniel não deixa de orar porque tem um decreto contra ele, porque ele está passando pelo processo, mas é justamente o processo que vai o exaltar, é justamente o processo que vai fazer o voar. Quando Deus quer te fazer voar, parece que tudo está estreitando. Quando Deus quer te fazer voar, parece que a prova aumenta. Quando Deus quer te fazer voar, parece que a luta é maior, mas Deus já planejou o teu voo. Eu quero saber uma coisa aí, aumenta só mais um pouquinho, irmãos. Eu quero saber uma coisa. Quando alguém aí, por aí, está passando algum processo, se alguém está passando algum processo, levanta sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Olha para o seu mão e diga: Deus está preparando o seu voo. Deus quer te fazer voar. Continue firme, Ele vai te exaltar. O processo de voo é um processo de exaltação. E um processo de exaltação é um processo, muitas vezes enxergado por nós que estamos no processo, como um processo dolorido. Daniel agora ora. Orar é fazer coisa errada. Orar é fazer algo que não deve. Orar é agradar a quem? Agradar a Deus. E eu estou indo para a igreja, eu estou agradando a Deus, e agora fizeram um decreto e me pegaram e vão me lançar na cova. Quem mais Deus queria fazer voar? Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo se prostrou, todo mundo se curvou, todo mundo se entregou. Mas eu estou indo para a igreja, estou orando, não quero faltar mais. Pastor, o salário diminuiu. Pastor, a perseguição da família aumentou. Ah, é? A fornalha aqueceu? Uma vez ou 2? Ou 3? 7? 7? Ai, chegou os capitães da guarda para te amarrar agora? Eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou fazendo tudo que Deus mandou. E por que estou passando por isso? Porque Deus quer te fazer voar. Porque Deus quer te fazer voar. Quem quer voar tem que entender que você não é qualquer um. E qualquer um, ele fica vivendo o que todo mundo vive. Você não é qualquer um. Você é aquele que foi eleito para voar. E se Deus quer nos fazer voar, nós precisamos entender que eu preciso estar sendo treinado para o voo. Eu preciso estar me aperfeiçoando para quedas. Eu preciso estar aperfeiçoando para as dificuldades. Aquilo que parece ser aprovação, aquilo que parece ser luta, aquilo que parece ser dor, aquilo que parece ser problema, aquilo que parece ser dificuldade, não é simples o processo de Deus te querendo fazer voar. Deus quer te fazer voar, é simples assim.
Deus pega Neemias, chega a notícia para ele que a cidade está assolada, onde seus pais eram, arrebentaram, não existe mais nada. Neemias ora e chora e diz para o rei: eu posso ir lá reconstruir Jerusalém? E ele vai lá trabalhar, colocar a mão na massa, tirar entulhos, passar pelo processo. Deus faz uma promessa na vida de José: é perseguido dentro da sua casa, passa lutas, passa provas, passa problemas, não compreende, não entende. Meu Deus, o que é isso? É jogado numa cisterna, é acusado, é vendido por algumas moedas, é tido como acusador, é preso, é encarcerado, é vendido, é caluniado, vive processos, provações. Mas Deus quer te fazer voar e você não está entendendo. Aí Deus pega aquele que é rejeitado na tua casa e leva ele para vivenciar no Egito, para viver longe da promessa. Aparentemente está acontecendo exatamente isso comigo e com você. Quanto mais eu oro, mais eu busco, parece que maior é a prova, parece que maior é a luta, e a gente fica: Deus, o Senhor se esqueceu. Deus diz: não, eu estou olhando para você, eu estou te preparando para voar. Olha para o seu irmão e diga: Deus quer te fazer voar. A gente não está entendendo, mas eu e você ficamos assustados, com medo, dizendo: Deus, e agora? Abra comigo a palavra de Deus, por favor. Isaías 43, 18. Quem na Bíblia foi exaltado sem passar por processo? Isaías 43, 18 diz o quê? Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 19: eis que faço com coisa nova, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo para você: aquele deserto, aquela provação, aquela dificuldade, aquela angústia, aquele medo, aquelas trevas, aquela luta, é todo um processo para um caminho novo de rios no deserto, de vitória de Deus, de milagres de Deus, de exaltação de Deus sobre as nossas vidas. Mas precisamos entender que todo esse processo é porque Deus quer nos fazer voar. Olha isso, abre Isaías 54, verso 4. Abriram? Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Próximo versículo. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado o Deus de toda a terra. Próximo versículo. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o Senhor teu Deus. Ele te faz por marido, ele te exalta, ele te honra, ele te levanta, ele te capacita, ele é o Deus que te exaltará e te fará voar, diz o Senhor dos exércitos. Isaías 49, 13. Abra comigo, por favor. O que diz aí? Exultai, ó céus, e alegrai-te, tu terra, e vós montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo dos seus aflitos
se compadecerá. Próximo versículo. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Agora receba: porque uma mulher se esquece tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor dos exércitos. Olha para o seu irmão e diga assim: ainda que uma mãe se esqueça do filho que ama, diga: eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. O Senhor é com você no nome de Jesus Cristo. O Senhor é com você. Irmão, Deus está pegando isso. Ainda que uma mãe que gerou se esqueceu do seu filho que nasceu, que gerou, não se lembra mais dele. Quem é mãe aí? É fácil se esquecer de um filho, irmão? É praticamente o quê? Mas a gente sabe que existe esse nível hoje, de pessoas que geram e nem pode pegar, não sei. Deus já sabia que isso ia acontecer. Ainda que vier a acontecer isso, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Há uma promessa de Deus para que eu e você viva o extraordinário de Deus. Há uma promessa de Deus para com que eu e você viva a glória de Deus sobre as nossas vidas. Abra comigo em Isaías, por favor, 54. (54:16). 54:16. Eis que eu criei o ferreiro, e que assoprei as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o pastor Rodrigo. Quem é que diz? A promessa vem dele sobre a sua vida. É ele que prometeu para te exaltar. É ele que prometeu que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. É ele que prometeu algo extraordinário. Então, pastor, eu estou passando nesse processo. Se está passando, é porque isso faz parte do milagre de Deus. Aleluia! Agora guarda essa palavra aqui. Você pode esquecer todas essas. Pode? Diga: Deus quer me fazer voar. Quantos estão entendendo que Deus quer te fazer voar? De Gênesis a Apocalipse, dos personagens que Deus quis fazer voar, voou ou não voou? Mas tentaram cortar as penas deles. Pegaram Davi dentro da sua casa. Chegou Samuel para ungir um rei, nem convidado foi. Largaram ele no trabalho dele, ocultaram a promessa de Davi. Estava lá os 7 filhos de Jessé e o 8º rejeitado no pasto cuidando das ovelhas. Mas quando Deus quer te fazer voar, pode passar todo mundo na tua frente. Quando Deus quer te exaltar, podem tentar esconder o que for. A Bíblia diz que a promessa, você não vai correr atrás dela. As bênçãos do Senhor correrão atrás de ti e te alcançarão, diz o Senhor dos exércitos. Ficaram lá na consagração esperando, prepararam o churrasco, acenderam a churrasqueira, prepararam as brasas, arrumaram a mesa, colocaram farofa, maionese, colocaram arroz fresquinho na mesa, foram preparando todo o churrasco, foram arrumando tudo, sujaram a mão de carvão, acenderam o carvão, colocaram a picanha, prepararam tudo. Quando foi sair a picanha, ele estava aqui na festa dizendo: Samuel, sou eu, não, diz, termina, está faltando alguma decoração, põe então uma flor aqui, põe um perfume na casa, prepara ela. Por quê? Porque enquanto vocês preparam, eu estou mandando chamar aquele que vocês rejeitaram lá no pasto. Vai preparando o churrasco para ele, porque ninguém senta na mesa até que Davi chegue nesse lugar. Porque quando Deus quer te fazer voar, ninguém
pode impedir a glória de Deus sobre a tua história. Eu não sei se já aconteceu com você isso, de você chegar na casa de alguém, em algum lugar, e dizer assim: acabei de colocar comida na mesa. Significa o quê? Você não ajudou nada, não trabalhou com nada, não fez, só vai sentar para comer. Você fala: que vitória é essa? É boa demais. E não precisa comprar nada, está tudo pago, está tudo resolvido. Peraí, o primeiro corte é seu, senta na mesa aqui. Deus está dizendo, quando então saiu, peraí, vou cortar a picanha. Os irmãos foram, Samuel disse: ninguém assenta à mesa até que Davi sente-se. Pode sentar, Davi. Pode servir ele, come. Aí Davi faz um salmo assim: eis que prepara uma mesa perante dos meus inimigos, eis que prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus resolveu te exaltar, Deus resolveu te exaltar. Sabe por quê? Deus quer te fazer voar. Davi voa? Voou não? José voou? Abraão voou? Você vai voar também no nome de Jesus. Esse processo de humilhação faz parte do processo de exaltação e de voos para a glória de Deus. Eu já vou chegar nesse versículo que eu quero aqui. Eu já vou chegar nesse versículo que Deus preparou aqui. Isaías 40, verso 31. Abre aí para a gente ouvir junto, assistir junto. Mas os que esperam no pastor, os que esperam no patrão, os que esperam em quem? Quem é o Senhor? Renovarão as suas forças. Por que renovarão as forças? Porque as forças já estavam se esgotando. Tem gente que está cansada dizendo: meu Deus, calma. Está chegando o renovo sobre você. Está chegando o renovo sobre os eleitos para voar. Deus quer te fazer mais alto. Deus quer te fazer. Mas eu estou fraco. O Senhor então renovarão as suas forças. E diz o quê? E subirão com asas como águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O renovo de Deus está chegando sobre os eleitos dele. E se prepara para voar, porque Deus quer te fazer voar, diz o Senhor dos exércitos. Calma que tem mais. Calma que tem mais. Quando eu estou passando pelo processo de voo, é fácil. Deus queria fazer Jesus voar ou não? O que você acha? Filho, tu vai ser exaltado. O seu nome estará acima de todo nome. Nos céus, na terra e debaixo dela. Todos sujeitarão o teu nome. Em teu nome curarão enfermos. Em teu nome expulsarão demônios. Em teu nome sararão, abençoarão, profetizarão. Em teu nome, porque o seu nome será exaltado acima de todo nome. Sabe por quê, Jesus filho? Eu quero te fazer voar. Eu quero te fazer voar. Eu quero te fazer voar. Jesus, Pai, quer que ele voe, sim ou não? Então abre comigo, por favor, em Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Indo pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto. Lá no Getsêmani, no lugar da moinha, lugar sendo no processo esmagado. O processo é dolorido, sim ou não? A uva sendo esmagada é dolorido, sim ou não? A pedra esmagando aquela uva, mas aquela azeitona, para que então o produto da oliveira seja extraído o azeite, a unção, o lugar da moinha, o seu rosto orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este. Irmão,
Eu não estou falando da sua oração. Eu não estou falando de José. Eu não estou falando de Abraão. Eu não estou falando de Neemias. Eu não estou falando de Pedro, de Paulo. Eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus. Ele está dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas a oração dele continua, porque ele diz: eu sei que tu quer me fazer voar. Eu sei que o Senhor quer me honrar. Eu sei que o Senhor quer me exaltar. Mas se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele continua: porque eu confio em ti. Eu não desisto, porque eu confio em ti. Eu digo: mas seja feita a tua vontade na minha vida. Olha para o seu irmão e diga: você quer a vontade de Deus? Você acredita na vontade dele? O Senhor está dizendo: eu não perdi o controle. Está doendo, eu sei. Está difícil, eu sei. A fornalha aqueceu, eu sei. O leão entrou na cova, eu sei. Mas o Senhor diz: eu quero te fazer voar. Eu quero te fazer voar. Eu quero te fazer voar. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Passa de mim esse cálice se for possível. Mas se não, seja feita a tua vontade. Olha para o seu irmão e diga: aguenta mais um pouquinho só. Diga: tu vai começar a voar. Calma, calma, tu vai começar a voar. Irmãos, preste atenção. Eu falei para você de quem? Quem que é esse personagem? Foi difícil para ele? E eu e você pensa o quê? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem está com Jesus aí? Abra comigo em Provérbios 23:5. Caminhando para o final. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Alguém olha para aquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará aos céus como a águia. Preste atenção nesse versículo. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Guarde essa revelação. Porque certamente isso te fará asas e voará aos céus como águia. Isso o quê? Revela, papai. Diga: revela, papai. Só ele para revelar. Porventura alguém vai olhar para aquilo que não é nada? Não, né? Para que a gente olha então? Para aquilo que é problema, para aquilo que é dificuldade. Ai, meu Deus, dinheiro. Ai, meu Deus, o casamento. Ai, minha situação, Senhor, por favor. A perseguição em casa, a luta. Ninguém vai olhar para aquilo, não é nada. Mas aquilo que você olha que é o problema, certamente é isso que te fará asas e voará aos céus como águia. É a luta que vai te exaltar, é a provação que vai te honrar, é a dificuldade que vai te fazer voar como águia, diz o Senhor. Ninguém voa porque olhou para aquilo que é perfeito. Não está acontecendo nada. Vamos correr. Vamos correr de medo. Medo do quê? Você corre porque tem o quê? Perseguir? Tu fica apavorado porque tem alguma dificuldade? É isso que nos faz ter asas como águia. Porque olha isso, porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Não. O nada não faz nada. Mas é a luta, é o vento contrário que faz o avião decolar. Avião só voa porque tem vento. Avião só levanta voo porque tem vento. A águia só levanta voo porque tem vento.
se não tiver veio um vento contrário, não tem asas para voar. Não tem asas para voar, porque certamente isso é o que se fará, asas para voar ao céu como águia. Tu está percebendo que essas lutas que você está passando é o que está te fazendo virar águia? Deus quer te fazer, diga bem alto, por favor, Deus quer te fazer? Então agora guarda essa revelação para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Deuteronômio 31, verso 11. 32, perdão. Deuteronômio 32, verso 11. Vamos ver se tem base bíblica tudo que está sendo pregado. Como a águia desperta seu ninho, se move sobre os seus filhotes, estende as suas asas, tomando-as e os levando sobre as suas asas. Preste atenção, vou ler essa versão aqui. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-as, leva sobre elas. Assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. De novo, como a águia desperta a tua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estendendo as asas e as tomando os leva sobre elas. Assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele deuses estranhos. O que é isso, pastor? Como a águia desperta a sua ninhada. Sai daqui do ninho, sai daqui, sai daqui. Ela pega com a sua cabeça e joga a águia, filhote, para baixo do ninho, de um penhasco. A águia joga os seus filhotes do ninho. O filhote fala: eu vou morrer. O que é isso? Está me jogando daqui. O pai quer te fazer voar. O pai quer te fazer voar. Tu não está entendendo, ele está te empurrando. Não é porque ele quer te matar, mas preste atenção, ele joga e aí a águia não sabe voar. Ela começa a cair. Aí a Bíblia diz: e ele voeja seus filhotes, estende as suas asas embaixo dela e levanta ela para o ninho de volta. O pai está aqui. 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 Chega. Alguns dizem: não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Que pai ruim é esse que está jogando nesse abismo? Que pai ruim é esse jogando o filho ao sacrifício? Que pai ruim é esse preparando uma cova dos leões? Que pai ruim é esse preparando uma fornalha? Que pai ruim é esse preparando um Getsemane? Que pai ruim é esse preparando uma cruz? O pai quer te fazer voar, águia, sai do ninho, sai do ninho, sai do ninho. O pai quer te fazer voar, o pai quer te fazer voar. Só que eu não voei algumas vezes. Eu não sabia voar. Tu já viu uma águia que não sabe voar? Ela cai capotando. E ela fala: eu vou morrer. Na cabecinha dela, eu vou morrer. Eu vou morrer. Como a águia desperta a sua ninhada, ela só não desperta. Ela voeja, ela voa. Ela vai até ela de novo lá embaixo. E com as suas asas, tomando-as em cima das suas asas, diz: o pai está aqui. O pai está aqui para te segurar quando você começar a cair. Quando você estiver despencando e não aprendeu a voar ainda, fica tranquilo. Eu só vou deixar você voar quando você aprender. Tu não vai morrer não. Essa luta não é para te matar não. Essa provação não é não. Ele leva, tomando, eles leva sobre elas. Assim, só o Senhor os guiou. Quem é essa águia que faz isso? Quem é que quer te fazer voar? Por que a águia pai está jogando um filhote para baixo? Porque ele quer matar? Porque ele quer fazer o quê? Olha para o seu irmão: tu vai voar hoje em nome de Jesus. Tu vai voar hoje em nome de Jesus. Eu achei que era a luta, que o pai estava querendo me matar. Não, ele quer te fazer voar.
Se você não aprender, ele vai fazer o quê? Ele vai te pegar nas suas asas e vai dizer: eu te protejo. Tu só vou sair daqui quando você começar a voar. Aí a guia está capotando, daqui a pouco ela percebe que ela abre as asinhas dela e... Aí o pai fala assim, o pai águia diz: esse é o meu filho, essa é a minha imagem e semelhança, esse é o meu filho. Quando você perceber que essa tempestade, esse vento contrário não é para te matar, só abre as tuas asas, abre as tuas asas, abre as tuas asas. Tu vai voar, tu vai voar, tu vai levantar voo e o Pai vai te exaltar na terra. Araxole calamanagacia. Eu vou ler mais uma vez, para você interpretar. Como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, e as tomando-os, os leva sobre elas. Sobre elas quem? Assim, só o Senhor os guiou. Olha isso. E no meio da luta, a aguinha podia pensar: é um problema. A resposta está embaixo. E não havia com ele Deus estranho. O que está acontecendo não é o diabo, não é Satanás. É o Pai te preparando no processo de exaltação. Não há Deus estranho nisso, não. O diabo está me afligindo. Porque Deus está falando que o diabo não pode mais tocar em você. O diabo não pode chegar perto de você. Toda a luta que acontece conosco não é mais diabo nenhum. É Deus fazendo eu e você voar. O Pai quer nos fazer voar. O Pai quer nos fazer voar. E a gente está pensando: ai, o diabo. Não tem Deusinho minúsculo estranho, não. É o Pai, o Senhor dos exércitos, que está nos preparando. Feche os teus olhos e enxergue. Eu falei de Abraão, falei de José, falei de Daniel, falei de Sadraque, falei de Mesaque, falei de Abednego, falei de Jesus. Mas agora Deus está falando de você e de mim. O que está acontecendo com você não é para te matar. O Pai está dizendo: não vou desamparar você, mesmo que você não voe, mesmo que você não consiga voar, eu vou te resgatar, diz o Pai. Senhor, no nome de Jesus Cristo, resgata o teu povo, Senhor, aqui hoje. Quantas vezes nós não temos coragem sequer de abrir as asas, e tememos, e precisamos que o Senhor resgate do seu voo, e precisamos descansar em tuas asas, Senhor. Senhor, nos perdoa porque não aprendemos a voar ainda. Que nós possamos abrir nossas asas e desfrutar da tua promessa. Porque tudo o que estamos passando não é para a morte, é porque Deus quer nos fazer voar. Essa empurrada da ninhada não é porque o Senhor quer nos matar, é porque o Senhor quer nos fazer voar. Essa perseguição em casa não é porque Deus quer nos matar, é porque o Senhor quer nos fazer voar. Esse problema financeiro não é porque o Senhor quer nos matar, é porque o Senhor quer nos fazer voar, para poder testemunhar a grandeza da sua glória. O Senhor está dizendo: chegou o tempo de você sair do ninho, chegou o tempo de você viver a promessa, chegou o tempo de sair do leitinho, da comidinha no biquinho. Você vai começar a comer coisas novas e plenas e poderosas. Deus está mudando o cardápio, Deus está mudando a maturidade, por isso tem que sair do ninho. Deus está ampliando a minha e a sua fé para viver a promessa. Se você que está aqui hoje crê, precisa entender
que a primeira coisa seja você na sua casa ou aqui presente. Para que este Pai te socorra, nós precisamos ter Ele como Pai e Salvador da nossa vida. Se há alguém aqui hoje que talvez nunca fez isso, mas quer que o Pai Águia, venha te socorrer, você precisa tê-lo como Senhor, o único Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, eu nunca fiz isso. Então hoje você vai fazer, para deixar que Ele socorra, para deixar que Ele te ajude, para deixar que Ele te abençoe. Se há alguém aqui hoje que quer confessar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, no seu lugar, ousadamente, você vai levantar a sua mão e vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Deus só começa o processo na vida daquele que diz: eis-me aqui, Senhor. Alguém que não fez isso e quer declarar isso, você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, começa um tempo novo na minha história e escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter um Pai Águia para me socorrer todos os dias. Senhor, nós declaramos e profetizamos sobre os teus filhos que confessam a Ti um novo tempo, um novo registro no cartório celestial, para a glória do Teu santo nome. Escreva o nome deles no livro da vida e cumpra a Tua promessa, em nome de Jesus. E você que já confessou, já declarou, já retificou, ratificou, confirmou, estabeleceu, fez, e ainda quer vivenciar a confiança neste Deus, o novo tempo de entender que o Pai está te empurrando do ninho, não porque Ele quer te matar, mas é porque Ele quer te fazer voar. E se você quer voar, levante a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: Deus, hoje eu vou sair daqui. Diga bem alto: eu vou sair daqui entendendo que todas essas lutas não é para a morte, mas é para a Tua glória. E eu sei que o Pai quer me fazer voar. E hoje eu vou sair daqui voando para um outro nível, em nome de Jesus. Só quem crê, dê um aplauso bem forte a esse Deus, em nome de Jesus. Só quem crê, aplauda